Salve família nostálgica, beleza? Um dos jogos mais conhecidos da face da Terra é Street Fighter. Desde sua segunda versão, o game vem fazendo sucesso e atravessando várias gerações. É, isso mesmo, desde a segunda geração. O Street Fighter 1 é mais feio que o Blanka tomando banho. E todo mundo fala do Ryu, do Ken, da Chun-Li e outros personagens mais famosos o tempo todo. E os menos escolhidos sempre são deixados de lado, mas não aqui no Nostalgia dos Games, pois hoje eu separei 10 verdades sobre o Zangief que eu tenho certeza que pouca gente sabe. Você pode até não gostar de escolher esse personagem na hora da luta, mas garanto que vai curtir esse vídeo, beleza? Então, bora lá! Número 1. Zangief ia se chamar Vodka. No mundo dos games é tantos nomes estranhos que nunca paramos para pensar de onde esses nomes vêm. Ainda mais nos jogos de luta, né? Raramente vemos um nome comum do dia a dia, um João, uma Maria assim, por exemplo. E o Zangief, por ser um personagem russo, já pegou logo um nome esquisito. Só que o que pouca gente sabe é que antes de ser batizado de Zangief, o personagem se chamaria Vodka Golbowski. É, isso aí, a famosa bebida que todo mundo conhece. A intenção da Capcom com esse nome era retratar Zangief como um beberrão que teria sido expulso do círculo de luta livre por causa de beber muita vodka. É, isso aí é verdade. Até em uma entrevista, Akira Yasuda, o responsável pela criação do personagem, comentou que essa sim era realmente a história desde o começo, mas para evitar qualquer polêmica futura sobre bebida e tal, mudaram o nome do personagem e esqueceram essa história de vodka. Bom, isso porque ele é um personagem russo, né? Mas imagine só se ele fosse um personagem brasileiro, será que ele se chamaria Velho Barreiro? Número 2. A inspiração do nome. Já que o nome definitivo do personagem não seria mais Vodka, era preciso ter uma inspiração para o nome oficial. E aí que apareceu o lutador amador russo chamado Viktor Dzantemirovich Zangief. Esse nome gigantesco aí que se você tentar falar dá até cãibra na língua. Esse cara se tornou super conhecido no Japão no final da década de 1980, se tornando muito popular entre os fãs de luta livre por sua agilidade e flexibilidade no ringue. Viktor Zangief foi treinado como profissional na New Japan Pro Wrestling e depois de ficar famosão, fortão, também competiu internacionalmente nas competições mais importantes de luta livre e ganhou várias delas. Há quem diga que toda essa relação aí com o personagem Zangief do Street Fighter e o lutador Zangief russo é tudo lorota, é tudo mentira e que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas pra mim faz muito sentido. O que vocês acham? Comentem aí. Número 3. Ele treinava com ursos. Você já parou para pensar que se Zangief é tão bom lutador assim, por que então ele tem várias cicatrizes? Será que ele se depilava com uma navalha muito afiada e se cortava muito? Ou será que ele lutou demais com o Vega? Bom, nenhum nem outro. Zangief passou a viver sozinho nas montanhas depois de ser expulso dos torneios de luta livre. Mas sua paixão por luta sempre foi mais forte do que ele. E como ele não tinha oponentes lá nas montanhas, passou a lutar contra ursos ferozes. E assim conseguiu se manter em forma mesmo fora dos ringues. E os ursos não apalpavam não, hein? Era tipo o Kuma do Tekken, é um tapa um tombo. Até que um dia ele foi abordado pelo secretário-geral da Rússia, que reconheceu sua grande força e prometeu mostrar ao mundo o poder total da Rússia através das vitórias do Zangief. O secretário deve ter pensado assim: se o cara luta contra ursos, ganhar de outros seres humanos deve ser uma coisa fácil. Não é tão fácil assim, pois os outros lutadores de Street Fighter também são feras. Mas se o cara souber realmente jogar com o Zangief, não tem pra ninguém. Número 4. Zangief não tem cicatrizes nas costas. Os ursos fizeram um picadinho da pele de Zangief. Te voy a hacer picadinho! E como o lutador anda por aí só de cuecão de couro mesmo, dá para ver muito bem suas cicatrizes de batalhas. Mas você já reparou que Zangief não tem nenhuma cicatriz nas costas? Pois é, como pode um lutador que anda quase do jeito que veio ao mundo, briga com ursos selvagens sem nenhuma arma ou proteção e ainda não tem cicatrizes nas costas? Bom, a resposta aqui é simples. Segundo o próprio Zangief, ele nunca vira as costas para o inimigo e se orgulha de ter a capacidade de parar os ataques de frente.
esse aí tem coragem, hein? Zangief! He's just so cool! Número 5. Design do personagem. Agora que já sabemos a origem do nome do personagem, bora descobrir em quem ele foi baseado, o físico do bonitão, com seus 2,14 m e cento e tantos quilos. Zangief teve seu design baseado em Ivan Koloff, um atleta profissional de luta livre que dava surra em geral lá no ringue. Esse aqui, além das habilidades físicas, foi aproveitado também a aparência dele no Zangief, foi inspirado na aparência dele. E até que eles são bem parecidos mesmo. Ivan Koloff faleceu em 2007 com câncer de fígado, e com seus 74 anos de vida, quase 50 anos foram dedicados à luta livre. Então pode-se dizer que o cara arrebentava qualquer um. O interessante é que Ivan era canadense, mas a sua ligação com a Rússia era tão grande que ele ficou conhecido como The Russian Bear, ou o urso russo. Tá aí uma referência direta com o lutador de Street Fighter que ninguém pode negar. Número 6. Aparições em quadrinhos. Além dos games, dos filmes e de alguns desenhos animados, Zangief também deu as caras em quadrinhos, mas não como personagem principal, aqui ele só fez algumas aparições mesmo. Nos quadrinhos da Udon, a dedicação com o personagem era tão grande que os textos do Zangief, tudo que o Zangief fala, são escritos em balões de fala amarelos e vermelho. Muito parecido com a bandeira da Rússia, que tem seu emblema amarelo da foice e o martelo. Os criadores deixaram os balões de fala assim propositalmente para mostrar a devoção de Zangief por sua terra natal. Além disso, a escrita dos balões de fala do Zangief está em negrito e itálico a maior parte do tempo, indicando o quão alto Zangief geralmente fala. Ou seja, ele provavelmente fala gritando o tempo todo. Não sei se é problema no ouvido ou o que pode ser, mas o Zangief só grita, tipo a velha surda. A senhora faz qualquer um cometer um crime. Ah, pra fazer um filme, né? Número 7. Zangief aparece no filme Detona Ralph. Depois de sua fama em tantas mídias diferentes, Zangief também deu as caras no filme animado Detona Ralph. Lá o lutador faz uma breve aparição como parte de um grupo de apoio a vilões. Mas vocês estão ligados que o Zangief não é um vilão, né, na história original do Street Fighter. Aliás, ele está sempre lutando contra Shadaloo. Mas o roteirista do filme, o Phil Johnston, disse que quando era criança perdeu tanta ficha jogando contra o Zangief que isso traumatizou ele. E desde então sempre viu o lutador como o maior vilão do jogo. Jogar contra o Zangief nem sempre é uma tarefa fácil mesmo. Se ele te pegar, pode largar o controle de lado e assistir a surra de camarote. Mas o roteirista foi além do esperado e considerou o Zangief como vilão. Número 8. Zangief aparece no anime Yu Yu Hakusho. Se você é como eu e só assistia ou assiste animes de qualidade, provavelmente já conhece Yu Yu Hakusho. Mas se você não assistiu esse anime, não conhece ele, ainda dá tempo, meu querido, assista que eu recomendo demais. Bom, mas e o Kiko? Você não vai com a minha cara? E o que o Zangief tem a ver com isso? Não deu. Mesmo sendo um anime sem relação direta com Street Fighter, Zangief já deu as caras por lá, ou pelo menos um clone muito bem feito dele apareceu no anime. E não foi só ele não, tem referências do Ryu, Dalsin e até do E-Honda. Coincidência isso? Acho muito difícil. Número 9. Mike Hagar no lugar de Zangief. Antes de ser prefeito de Metro City, Mike Hagar já foi campeão de luta livre, e por conta disso a Capcom tinha a intenção, na época, de colocar o próprio Hagar no jogo Street Fighter, e nesse caso seria no lugar de Zangief. Ainda bem que a produtora mudou de ideia e deixou o Hagar lá no Final Fight mesmo, que é o lugar dele, e nos apresentou um personagem novo, Zangief, tomador de vodka e exterminador de ursos. Mas Mike Hagar e Zangief já haviam se trombado por aí em rings de luta em outras ocasiões, mas não como oponentes. No jogo Slam Master 1 e 2, por exemplo, Zangief aparece no cenário de fundo lá no meio da multidão, enquanto os lutadores quebram o pau no ringue. É uma coisa bem rápida, você tem que prestar bem atenção, mas está ali ó, o Zangief no meio do povo. Será que ele estava analisando e aprendendo alguns golpes novos com Mike Hagar? Ou estava com saudade dos tempos de vitória nos rings? Bom, aposto que se tivesse um urso ali lutando contra alguém, Zangief pulava pra dentro com certeza.
Número 10. Aparições de Zangief em outros games. No mesmo jogo de luta livre, Saturday Night Slam Master, quando você joga com o lutador Biff Slankovic e perde uma luta, de vez em quando aparece uma citação referente a Zangief, que diz assim: camarada Zangief estava certo, todos vocês jogam baixo, implicando aí que Biff Slankovic era sim amigo de Zangief. Outra aparição do personagem em jogos está em Little Big Planet, que é uma série de jogos de ação lançado desde 2008. Aqui o jogador controla tipo um bicho de pelúcia ou algo assim, e pode customizar tanto o cenário como o próprio personagem. Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix foi um dos temas lançados no primeiro jogo da série, e lá tinha o Ryu, tinha Chun-Li, tinha o Guile, que muitos chamam de Galho. Eu chamo de Guile, na época a gente chamava de Guile. E claro, o Zangief. Aqui o Zangief não bota tanto medo assim, mas ainda é um cara super forte que teve a sua aparição em outros jogos. O Zangief não é o cara mais desejado na hora de jogar Street Fighter, mas nem por isso ele não deixa de ter grandes habilidades e muita história pra contar. Não só ele, né, tem muitos outros personagens que poucos canais comentam e tem muitas curiosidades bacanas. Se você tiver algum personagem especial em mente aí que você quer ver um vídeo aqui no Nostalgia dos Games, então comente, deixe o seu comentário. Quem sabe o seu personagem aparece no próximo vídeo da série, hein? Não se esqueça do like, que é muito importante para ajudar o canal a crescer, e se inscreva se é novo por aqui. Gostou do conteúdo? Gostou do vídeo? Já se inscreva aí clicando nesse botãozinho vermelho. Essa série ainda tem muito pano pra manga, e eu ainda espero fazer muitos e muitos vídeos de outros personagens, combinado? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu a todos por assistir o vídeo até o final e até a próxima. Fui!